Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No mundo cheio de ruído, cheio de sinais que nos deixam confusos, né? Às vezes a gente fica apático, às vezes a gente entra em pânico. A grande pergunta é: como é que se cultiva uma vigilância que seja atenta e ao mesmo tempo serena? Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, buscando clareza e paz. Então, vamos começar com a primeira grande questão que a gente precisa encarar. Como vigiar e ser sóbrio sem cair em alarmismo, honrando o chamado bíblico à vigilância em 1 Tessalonicenses 5, 6 a 8. É uma linha bem tênue, não é mesmo? A gente sente essa tensão. E no nosso dia a dia, como isso funciona? O que significa manter-se atento e orando em todo o tempo? Como ensina Lucas 21, 34 a 36, na prática do dia a dia. Porque, convenhamos, não pode ser sobreviver numa ansiedade constante. Tem que ser outra coisa, um estado de espírito. E por fim, como a paz que excede o entendimento reduz a ansiedade e melhora decisões em tempos de ruído e medo, segundo Filipenses 4, 6 e 7. Sabe, existe a promessa de uma paz que funciona na prática, que atua de verdade no nosso coração e na nossa mente. A nossa promessa aqui, nesta análise, é justamente essa. Vamos construir juntos os pilares da vigilância prudente, para a gente conseguir navegar por esses tempos atuais com mais fé, com paz e, principalmente, com muita clareza. Bloco 1. Bloco 1. Vigiar e ser sóbrio. O chamado básico. Vamos lá então. Nosso primeiro pilar. Vigiar com sobriedade. E isso aqui não é um chamado para o medo. Muito pelo contrário. É o ponto de partida para uma atenção que seja clara, equilibrada, a verdadeira base da vigilância bíblica. E olha só que interessante essa definição. A vigilância bíblica não é um medo passivo, de jeito nenhum. É uma atenção ativa, mas uma atenção livre daquela embriaguez, sabe? A embriaguez das emoções descontroladas, aquele ciclo vicioso de notícias ou até mesmo de fantasias sobre o fim do mundo. Na verdade, é um estado de prontidão, mas um que é baseado em fé, amor e esperança. E isso fica muito claro nesse contraste aqui. A Bíblia fala sobre ser do dia e ser da noite. Ser do dia é agir na luz, com prudência, com autocontrole. Agora, ser da noite é viver naquela montanha russa de euforia e pânico, reagindo a cada barulho, a cada sombra. A sobriedade é um convite para a gente viver na luz. A base para isso está em 1 Tessalonicenses. A instrução é bem direta: vigiemos e sejamos sóbrios. E o mais legal é que essa vigilância não é um esforço solitário na raça. Ela vem com o equipamento de proteção, a couraça da fé e do amor. Ou seja, a nossa segurança não está em ficar ansioso, mas sim na confiança. E Pedro reforça essa ideia de um jeito até mais direto. Ele diz para a gente ser sóbrio e vigilante por um motivo muito claro. Existe um adversário. Mas perceba, a resposta que ele propõe não é o pânico, é a resistência firme na fé. Isso muda tudo. A vigilância deixa de ser uma postura de medo e se torna uma ação de resistência, ativa e cheia de confiança. Bloco 2. O antídoto ao alarmismo. Oração e paz que guarda o que nos leva direitinho para o nosso segundo pilar. Ok, se a sobriedade é a postura, qual é a prática que nos livra do pânico? A resposta está aqui, o antídoto ao alarmismo. E o antídoto é super prático. A ideia é simples, mas poderosa. Substituir a inquietação pela oração. Em vez de ficar remoendo a ansiedade, a gente age apresentando tudo a Deus com um coração grato. E qual a consequência disso? Receber uma paz que funciona como um guarda, um sentinela, protegendo a nossa mente e o nosso coração. E essa promessa de Filipenses é uma das mais fortes que existem. Não estejais inquietos por coisa alguma. A paz que vem de Deus não é só um sentimento bom, passageiro. O texto diz que ela guardará, ou seja, ela monta guarda, ela protege ativamente o nosso coração e a nossa mente. Esse versículo é chave. É como se ele nos lembrasse da nossa configuração de fábrica espiritual.
E essa configuração não é o medo. O espírito que a gente recebe é de fortaleza, amor e moderação. Então, quando o pânico bate, não é um sinal para se desesperar. É um lembrete para a gente se reconectar com essa coragem serena que já está disponível para nós. Bloco 3. Como vigiar? Atenção e oração constantes. Ok, tudo isso é ótimo na teoria, mas e na prática? Como isso se traduz no nosso dia a dia, na correria? É o que a gente vai ver agora no nosso terceiro pilar. Como vigiar na prática. Aqui, o próprio Jesus nos dá a direção. Ele liga diretamente a vigilância com a oração. O foco é cuidar para o nosso coração não ficar pesado, sobrecarregado com as ansiedades da vida. E qual o método? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. É a oração constante que mantém o coração leve e atento. Então, vamos para um checklist bem prático. Primeiro, reduzir a sobrecarga de informação, ser mais seletivo. Quem sabe até fazer um jejum de notícias para desintoxicar a mente. Segundo, agendar a oração. Tratar como um compromisso essencial. Terceiro, manter a rotina de serviço fiel. Isso nos dá um propósito que serve de âncora no meio do caos. E por último, revisar o que a gente consome, fazer uma auditoria. O que eu estou vendo, lendo, isso está me construindo ou me derrubando? Bloco 4. Critérios e prudência. Examinar tudo e reter o bem. E chegamos ao nosso último pilar, que é fundamental. No meio de tanta informação, de tanta opinião, como é que a gente discerne o que é o quê? Para isso, a gente precisa de critérios para a prudência. A instrução aqui é um filtro poderoso de 2 passos. Examinai tudo, retém o bem. Isso é um chamado para sermos críticos, mas não cínicos. Quer dizer que antes de deixar uma informação entrar no coração, a gente precisa passar por um teste. Isso é verdade? Isso edifica? Isso promove a paz? Só o que passa nesse filtro é que a gente deve guardar. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Prudência, biblicamente falando, não é medo, é sabedoria. É a capacidade de identificar perigos reais e, a partir daí, ajustar os nossos hábitos. Às vezes, a atitude mais sábia é se afastar de uma situação, de um fluxo de informação, para evitar o preço da imprudência. É uma ação estratégica, e o critério final, o filtro definitivo, é este: pensar nas coisas do alto. Quando a gente ajusta o foco da nossa mente para a perspectiva da eternidade, as preocupações do dia a dia, elas são colocadas no seu devido lugar. Isso protege o nosso foco, nosso propósito e nossa paz. Bom, estamos chegando ao final, então vamos juntar todas as peças que vimos e olhar um pouquinho para frente, para os próximos passos. Resumindo tudo o que a gente viu, a vigilância cristã é ter uma atenção sóbria e não pânico. É usar a oração constante como antídoto para a ansiedade. É agir com coragem serena e não com medo. É ter critérios para examinar tudo e reter só o que é bom. E, finalmente, é manter o foco naquilo que é eterno. É um caminho que nos prepara para atravessar qualquer tempo de incerteza com paz e propósito. Mas, claro, isso abre uma outra porta, né? Uma pergunta importante fica no ar. Como aplicar esses filtros quando surgem narrativas intensas e imagens que despertam medo, separando interpretação, metáfora e ensino bíblico seguro? E tem mais. Que passos práticos ajudam a atravessar picos de notícias, mantendo sobriedade, comunhão e serviço fiel sem paralisar? Porque uma coisa é entender o conceito, outra é aplicar no meio do furacão de notícias sem travar. É exatamente isso que a gente vai desvendar na próxima parte. Para continuar essa jornada com sobriedade e encontrar as respostas, avance para a parte 4 desta playlist. A gente se vê lá.